Um dia essa dúvida vai surgir se é que ela ainda não surgiu. Eu posso ou não repetir uma história? Eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga, euritmista e contadora de histórias, e o tema de hoje é repetição. Tem dias em que nós adultos não aguentamos mais contar a mesma história. Isso acontece e é muito comum. Então a gente vai lá, escolhe uma história nova, começa a contar e a criança diz: "Ah, conta de novo aquela do príncipe, vai?" Justamente aquela que a gente não aguentava mais repetir. O que você faria nessa situação? Insistiria na história nova ou repetiria a antiga? Na verdade, a questão principal é: o que é melhor para a criança? Conhecer um repertório enorme de histórias ou ter a oportunidade de ouvir a mesma mais vezes? Nós vivemos numa época em que o máximo de consumo é valorizado, de estímulos, de variedades, como se a quantidade garantisse a excelência. É só a gente ver quantos produtos e propagandas existem voltados ao público infantil. E tudo isso faz com que a gente acredite que quanto mais, melhor. E desse ponto de vista, seria muito normal a gente responder: o melhor é a criança ouvir o máximo de histórias possível. Mas agora imagine uma criança que o tempo todo está diante de estímulos novos, tendo que lidar com eles, sempre num estado de prontidão, tateando o desconhecido. Não deve ser muito fácil, né? Já uma criança que tem a oportunidade de voltar para a casa da vovó nas férias ou cantar as mesmas canções no Natal, ela tem a oportunidade de aprofundar suas vivências, de criar memórias. Diante de algo já conhecido, a criança se tranquiliza e ela consegue ver os detalhes, as minúcias, que num primeiro olhar não dá tempo de captar. Quando a gente repete uma história, a criança tem sempre uma nova oportunidade de perceber as partes, os detalhes, de maneira diferente, até que o todo vai adquirindo uma dimensão especial. Olha só quantas possibilidades a criança pode ganhar quando a gente repete a mesma história. O segredo é que, ouvindo a história mais vezes, a criança aprende a se envolver. Ela tem tempo para se aprofundar e vivenciar a história dentro dela. E olha só, esse aprendizado que começa com as histórias se estende para a vida da criança como um todo. E assim, ela aprende a perceber, a prestar atenção, a lidar com as partes e o todo, e a não se contentar com a superficialidade que o mundo de hoje oferece, dentre tantas outras coisas. Talvez a necessidade de variar seja muito mais de nós adultos, que temos nos entediado facilmente com a repetição. A criança, ela gosta e aprende ao fazer de novo, ao ouvir de novo. Assim, a gente não precisa ter medo de repetir, porque se a criança pediu, é porque ela ainda precisa de algo que só essa história tem. E pode ter certeza, quando ela não quiser mais ouvir, ela mesma mostrará que já é hora de mudar. E agora, o que você vai fazer quando escutar de uma criança? Conta de novo, vai? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Vamos contar histórias?